Fala pessoal que me acompanha aqui no Boletim Semanal Café com Estrelas. Eu sou Léo Veras, esse é meu quadro onde eu tomo café e falo das estrelas. Estamos iniciando uma semana de lua nova. Na verdade, a lua nova foi ontem, dia 11, e na verdade, a lua entrou em Áries no sábado. E a lua nova aconteceu ontem, no domingo. Eu falo sobre isso lá no meu Instagram, se você não me segue, o link tá aqui na descrição. Mas hoje, segunda-feira, a lua já vai estar entrando em Touro. Então, mesmo que a lunação seja de Áries, a história ela continua. A gente tem uma semana aqui, alguns dias para enfrentar aí daqui para frente de lua nova. E o que isso significa, né? A lua, quando ela está na fase nova, a gente começa a perceber ao nosso redor algumas oportunidades, alguns chamados, alguns avisos para a gente dar início a novas portas, abrir novas portas na nossa vida, abrir novas janelas, frestas. A gente abre espaço para coisas novas entrarem na nossa vida. A gente tende a buscar colocar nossa energia em alguma coisa para poder ver a vida movimentando, porque lua minguante a gente fica meio morno, né? Fica uma coisa meio que toda a energia ela foi gasta lá na lua nova, na lua crescente, na lua cheia. E agora a gente está tentando encontrar esse entusiasmo. Acho que entusiasmo é a palavra dessa semana, inclusive, porque a gente tem bons posicionamentos de Marte, que eu vou falar aqui também, e, enfim, de uma forma geral, uma lunação de Áries, uma lua nova em Áries é super positiva também para trazer essa energia de volta. Esses são os quatro primeiros signos, eles são considerados signos de base. Eles são os quatro primeiros elementos do zodíaco e eles têm a sua forma, digamos assim, totalitária de manifestar. São signos simples. Eles não têm a complexidade de uma história que já está lá no 11º signo, lá no 12º. As coisas que os pensamentos, a forma de manifestação do elemento terra em touro, do elemento ar em Gêmeos, é muito puro, é uma representação muito direta da forma como é a natureza daquele elemento. Então, por isso que Geminiano é muito ar, e Touro é muita terra, e Câncer é muito água, né? E Áries é muito fogo. E justamente porque é o início, é a primeira vez que esses elementos aparecem. Então a gente tem aqui o primeiro recado para a nossa semana, que é a nossa tentativa, ou pelo menos a necessidade de buscar por coisas mais simples, para que a gente continue, para que a gente tenha energia para dar prosseguimento naquilo que a gente já se propôs a fazer da nossa vida. Seja o curso que você escolheu da faculdade, seja o trabalho que você escolheu executar, o lugar que você decidiu morar. Agora a gente precisa, na verdade, enxugar a quantidade de complexidade que a gente se mergulhou. A gente precisa ter um olhar um pouco mais pragmático sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa reavaliar as nossas metas, a gente precisa ter certeza quais são os próximos passos, só agora, só por agora, mesmo que a alunação de Ares seja experimental mesmo, seja para descobrir novos caminhos. Como a gente tem um bocado de coisa envolvendo Marte nessa semana, é legal a gente estar bem atento à nossa estratégia. Além disso, nessa semana, na quarta-feira, dia 14 de abril, a gente tem um posicionamento mega importante acontecendo, que é a entrada de Vênus no signo de Touro. E por que esse posicionamento é tão importante para a gente analisar? Né? Vênus rege Touro, então ela está aí domiciliada, ela tem total poder de manifestação do seu significado. E o significado de Vênus tem duas vertentes, né? Tem o lado da matéria, o lado Touro, né? Então a gente está falando aqui de valores materiais. E quando a gente está falando de material, não necessariamente a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando até inclusive do nosso corpo, dos nossos sentidos. É um período que a gente sente a necessidade muito maior de satisfazer os nossos apetites, a necessidade do que o nosso corpo tem de um toque diferente, de uma textura diferente, a necessidade de que os ouvidos têm de ouvir uma coisa diferente, uma nova voz, uma nova pessoa, isso já fazendo uma relação com o outro lado do valor venusiano, que é o pessoal. Tem o material e o pessoal. Quando a gente está falando de pessoal, a gente está falando de ideias, de conceitos, de relações, de conversas e estudos e tudo mais. Só que como Vênus está em Touro, a gente vai dar uma ênfase maior nessa satisfação dos nossos apetites. Esse é um bom momento, esse é um bom posicionamento para quem quer fazer, por exemplo, atração de dinheiro e de relacionamentos, né, de afetos. É como se a parte afetiva e financeira fossem ao mesmo tempo influenciados por esse posicionamento de Vênus em Touro. Isso num lugar positivo, porque esse é um posicionamento super abundante. É por isso que nesse período a energia está muito favorável para fazer algum tipo de ritual de atração de dinheiro, ou ritual de atração de relacionamento, ou então algum ritual de prosperidade vai estar super positivo. E essa entrada de Vênus no signo de Touro tem dois momentos diferentes, porque agora no início, até o final de abril,
Vênus vai encontrar com Urano, e esse é um bom período de libertação de relações do passado, por exemplo, de coisas que ainda estão chamando a nossa atenção do passado, que não nos permitem dar continuidade rumo à nossa elevação, rumo ao nosso bem-estar, né? O recado desse Vênus em Touro é de que as coisas elas precisam ser gostosinhas de fazer, gostosinhas de sentir. Se tá muito difícil, se o que você está fazendo tá muito difícil, talvez não seja esse o caminho, né? Vênus em Touro gosta de coisas confortáveis. E é esse tipo de análise que o mapa como um todo está pedindo para a gente fazer. Então, assim, pessoas muito apegadas, muito ciumentas, pessoas muito possessivas, é preciso dar um certo espaço nesse momento. É necessário pensar, internalizar, esclarecer as coisas, ver de cima, porque o Vênus em Touro é andar num ritmo mais lento. As coisas não têm pressa com Vênus em Touro, né? Nas nossas relações e na forma como a gente coloca impulso energético naquilo que a gente está fazendo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso estudo. E persistindo nessas coisas, a gente vai ver resultados muito concretos, porque é isso que é Touro, né? Aquilo que a gente faz e percebe o resultado de forma concreta. Já no segundo momento de Vênus em Touro, lá para o início de maio, Vênus vai encontrar com Saturno por quadratura. E a gente vai ter algumas questões de satisfação por apetite na hora da recompensa do trabalho. E a gente está falando de Saturno, né, que é Deus do trabalho, que é Deus das coisas que levam tempo e dedicação para serem realizadas. E lá mais para o final de abril, início de maio, é que a gente vai sentir mais, que a gente vai estar mais se cobrando mais por aquilo que a gente se propôs a trabalhar. É importante a gente se relembrar o que é aquilo que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer. Se o que eu estou fazendo tem me dado retorno financeiro adequadamente, se eu estou sabendo valorizar o meu trabalho, aquela peça que eu vendo, aquele serviço que eu presto. Esse Vênus em Touro é um grande ensinamento de valorização dessa parte do trabalho, sabe? Da matéria, do nosso conforto como um todo. Entre outras coisas, porque Vênus com Urano, que vai ficar um bocado de tempo ainda atrás estímulos intelectuais nas parcerias, nos relacionamentos. A gente vai estar muito mais aberto a conversas diferentes ou formas diferentes de se relacionar dentro das relações de trabalho, por exemplo. Tem também propostas que podem vir de lugares que você nem imaginava. Proposta de trabalho, proposta de dinheiro, proposta de relacionamento, de mudança, que pode vir de um lugar que você não estava esperando que viria por ali. E claro, como eu falei, é o período mesmo para você perceber onde e com quem você está gastando os seus recursos. Essa é a prioridade nesse momento. É você entender se os seus gastos estão sendo bem gastos, né? Se estão sendo bem feitos. Tem algumas outras datas que eu gostaria de falar aqui também. Na sexta-feira, a Lua vai fazer uma conjunção com o Nodo Norte, lá em Gêmeos. E esse é um bom dia, na verdade, para aqueles que buscam fazer algum tipo de tratamento psíquico ou algum tipo de ritual, de pegar uma lista, de organizar a vida, o que você vai fazer daqui para frente, sabe? Esse é um bom dia, as energias vão estar favoráveis, o seu intelecto vai estar acionado, porque a Lua vai estar em Gêmeos, né, na sexta-feira, porque a gente falou que ela entra na quinta, né? Então, assim, é um bom dia para você sentar e organizar o que vai acontecer da sua vida daqui para frente e o que você precisa deixar para trás para que haja a sustentabilidade do que você anda fazendo. E assim, Marte, que andou fazendo umas conjunções meio esquisitas aí com Urano, com Lilith, né, que fez umas quadraturas, a gente está tenso no Marte há muito tempo já. E agora, essa semana, as coisas parecem dar uma melhorada naquilo que está pegando fogo ao nosso redor, né? Porque a gente parece que está pegando fogo no Brasil, né? Ao longo dessa semana, Marte vai encontrar Júpiter por trígono, o que é muito positivo. Isso indica momentos de boa sorte acontecendo ao longo da semana. Fique muito atento ao que as pessoas te falam, alguns insights que podem vir, tipo assim, ouvindo música no transporte público, alguma coisa assim que você viu e que parece ser uma ideia genial, mas não, isso é doideira, é coisa da minha cabeça. Tem que saber ouvir essa intuição, porque esse Marte em Gêmeos, trígono com Júpiter, que está lá em Aquário, é sobre isso, é sobre a gente fazer bom uso das ideias que vêm até nós. E mais pra frente, lá no final da semana, Marte vai fazer um sextil com o Sol. Marte vai estar quase em Câncer e o Sol lá em Áries, também quase em Touro. Eles vão se encontrar por sextil, que é super boa sorte, indica vitória para o planeta Marte, que é Deus da guerra.
Então, também ao longo da semana a gente pode esperar aí por alguns motivos para a gente se sentir entusiasmado a sustentar nosso dia a dia, a nossa rotina como um todo. A gente estava esperando que lá no Ano Novo Astrológico ia vir de alguma forma, alguma enxurrada de energia que ia trazer uma esperança de vitória, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, as coisas só deram uma piorada e a tendência é agora as coisas darem uma estabilizada nessa pressão, nessa panela de pressão que fica na nossa cabeça por conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Bom, e como a gente pode perceber que a lua nova vai estar atravessando signos que são pulsões do elemento na natureza, né, no seu estado natural, né, ela vai atravessar os primeiros signos do zodíaco, a gente deve sentir assim, uma pontada de entusiasmo para as coisas que vão aparecer nessa semana. A gente tem que estar com os ouvidos atentos, porque, como eu falei, Marte e Júpiter vão fazer bons aspectos, então o nosso intelecto vai estar bem mais ativado ao longo dessa semana. Então, realmente, o recado é de prestar um pouco mais atenção nesses detalhes, assim, das nossas conversas, naquilo que o vizinho nos fala, o que a gente ouve no noticiário, tá? Ficar atento, assim, mentalmente atento. E a pressão na nossa cabeça, a nossa panela de pressão deve diminuir por conta dessa válvula de escape que nos apareceu aí no meio da semana. Então vamos valorizar aí as conversas que a gente vai ter também e tudo mais. Deu pra entender, né? Bom, no mais é isso. A semana ela tá bem agitada, bastante coisa acontecendo, mas ela tá nos apresentando bons aspectos. A gente só não pode contar muito com a sorte, que esse é o lado sombrio de Júpiter, no caso, que ele também é um dos protagonistas da semana. Me segue lá no Instagram, porque aí eu vou contando tintim por tintim dessas partes, dos posicionamentos principais que vão acontecendo no céu. O link tá na descrição. Se você tem esses signos mencionados muito fortes no seu mapa, né, Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, uma boa sorte para você nessa semana. E se você quiser marcar um atendimento comigo, o link também tá aqui na descrição, é só clicar lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Ogum já venceu e tchau!